Agora a gente já tá ao vivo, já estamos aparecendo para todo mundo. Hoje, aparentemente, devido à live ter começado uma hora antes e ter um tema que eu só divulguei hoje mesmo, então hoje pode ser que a galera demore um pouco mais para entrar, mas Álvaro, não se preocupe, que a galera vai acabar assistindo depois do vídeo. A gente tem o pessoal que gosta de assistir gravado, tem uma galera que gosta de assistir principalmente o podcast sem o vídeo. Então eu sempre recomendo que as pessoas que estão aqui assistindo com a gente ao vivo ou que vão escutar pelo podcast troquem algumas informações. O pessoal que está aqui assistindo ao vivo pode se inscrever lá no nosso podcast, acompanhar o áudio depois para poder ouvindo ao longo do tempo, até para revisar a matéria. Boa noite, Morelli, boa noite. Aconteceu nada, a gente está começando já. Tem algum problema no áudio? Tem algum problema na imagem, Morelli? Nada? E eu queria dizer que quem está no podcast só escutando o áudio é sempre uma experiência gigantesca acompanhar também o vídeo da live. Sempre que acaba a live eu deixo o vídeo privado, faço uma pequena edição para deixar ele um pouco mais curtinho, sem cortar nenhuma informação, e ponho de volta no mesmo momento que eu ponho o áudio do podcast, eu ponho também o vídeo aqui no YouTube de volta, tá? Morelli, o Álvaro não vai abrir a câmera dele nesse primeiro momento. Daqui a pouco ele abre, tá? Boa noite, Maria Eduarda. Olha só, hoje o podcast vai ser um pouco mais acelerado, um pouco mais corrido, porque a gente tem compromisso às 19 horas, não é isso, Álvaro? Sim, sim. Então a gente vai ter que correr rapidinho para falar sobre a série Vikings. Eu vou me limitar à primeira temporada para que a gente possa voltar com o Álvaro em para falar das outras temporadas e das outras relações dos Vikings e da cultura viking. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura nórdica, sobre as conquistas que vão acontecer na Inglaterra, vamos até citar que tem algumas outras séries, jogos e filmes que falam sobre o tema. E também, boa noite, Rafaela, também a gente vai acabar falando sobre mitologia nórdica e sobre alguns nomes e curiosidades. Vou apresentar vocês, hoje a gente está aqui com o Álvaro. Álvaro, se você puder abrir sua câmera, eu agradeço, que aí eu tiro já um print seu e já guardo para colocar na capa final do nosso podcast. Vou ligar aqui, só um minutinho. Beleza, enquanto o Álvaro liga a câmera, eu vou recomendar que você se inscreva no nosso canal do YouTube, acompanhe as nossas lives, esteja sempre aqui no podcast para que você possa sempre acrescentar algo de interessante. Boa noite, Isadora Junqueira. Hoje você tá aí, hoje você falou, hoje você tá participando, hoje você tem... O Álvaro tá tendo a participação da galera até da sala dele. Aí o Álvaro, agora sim, Álvaro, só um minuto que eu buguei. Aí pronto, agora você já pode dar seu boa noite. Boa noite. Sou aluno do Colégio Seja, aluno do Jason, do segundo ano do ensino médio, e dar uma palavrinha hoje sobre uma cultura nórdica e mitologia viking. O Morelli já percebeu um detalhe, né? Ele percebeu que eu fiz a barba no estilo viking, porque eu fui na minha barbearia preferida aqui no meu bairro, que é a barbearia viking, inclusive, por uma coincidência de destino mesmo. Eu tava marcado pra fazer a barba hoje e a barbearia chama Vikings, eu nem tinha percebido esse detalhe. Bom, a gente vai falar um pouquinho da série. Eu reassisti, eu só tinha assistido 2 capítulos da primeira temporada, e hoje eu reassisti tudo isso. Eu tô desde 7 horas da manhã assistindo a série, né? Eu assisti um pouco indo pra escola, durante o intervalo, durante meu tempo disponível, depois vindo pra casa e agora de tarde, para que eu pudesse pegar novas informações sobre o seriado. Primeira coisa que eu queria dizer é que o seriado é revolucionário no que ele se propôs a fazer, porque a gente não tinha um seriado histórico, épico, já há muito tempo, com uma qualidade tão boa. A gente tinha isso em filme, né, mas era muito romancizado, muito bonitinho, ou focava num casal. Aliás, a série mostra muito do casal, né, do Ragnar com a esposa dele. Apesar disso, não é o foco da série, né? O foco é a história dos Vikings. E para que eu possa entrar na história de fato dos Vikings, eu já vou puxar para que o Álvaro fale um pouquinho da experiência dele com a série. Álvaro, fala pra gente aí qual é a sua experiência com a série, como você descobriu a série, o que você achou de interessante da série. Não dê spoilers, por favor. Evite. Então, eu sempre tive interesse pela cultura nórdica, foi algo que eu me interessei desde pequeno. É uma área diferente, muita gente opta por estudar mitologia grega e tal, que é o mais clássico, mais usado por todo mundo, e tem a mitologia nórdica que também é falada, mas não tanto.
E por conta dela ter sido mudada de acordo com que a população inglesa e a cultura cristã foi entrando nas áreas nórdicas lá, o povo da Escandinávia e tal, foi se perdendo um pouco e se mudando um pouco da mitologia nórdica. Mas ainda tem algumas coisas que não mudaram, igual, eles podem mudar algumas histórias e tal, adaptando um pouco para a religião cristã por conta de ser algo muito mais pesado, a mitologia é muito mais sanguinária, se eu posso dizer assim. E aí eu me interessei pela série Vikings, já tinha visto algumas coisas sobre os Vikings e tal, mas aí eu vi essa série, já tinha visto um tempo atrás sobre ela, mas aí me despertou interesse e eu comecei a assistir, me apaixonei. E eles, na série, eles abordam muitos temas ligados à mitologia, muito mesmo. Na primeira temporada não tanto, mas ao longo da série eles retratam bastante alguns elementos da cultura, rituais, alguns sacrifícios e tal, várias coisas que eles abordam muito fielmente a mitologia, citações de deuses, contos que eles contam por dentro da série em alguns momentos, e os conflitos históricos também, que são, na maioria das vezes, quase todas as vezes são bem reais, bem fiéis ao que realmente aconteceu. Várias invasões, né? E o Ragnar, que é o protagonista da série, ele é uma lenda viking. Ele é um dos maiores reis, foi considerado um dos maiores reis por todos os povos nórdicos. E ele é meio que uma discussão se ele realmente existiu ou não, porque tem muitas coisas sobre a lenda dele que deixa a gente com o pé atrás, porque em um dos contos de Ragnar fala que ele matou um dragão. Então não dá muito para confiar em algumas coisas, mas Ragnar foi realmente uma lenda dos povos nórdicos, e eles abordam muito bem isso na série. Na série, pelo menos dessa primeira temporada, eu sei que ela vai abordar ao longo das temporadas, 6 temporadas, não são? São 6, terminou agora. Ao longo dessas 6 temporadas, a gente sabe que tem aí, eles vão envolver um pouco mais da mitologia nórdica, a mitologia desses povos escandinavos, mas nessa primeira, como você falou, a gente vai ter só um pouquinho, alguns sacrifícios, até para não espantar tanto o público que tem interesse em Vikings, mas tem um certo receio sobre a questão da religião, não entende muito bem a questão do paganismo ali daqueles povos. Eles não vão mostrar tanta coisa. Tem algumas cenas que assustam pela visão do padre, né? Que é o personagem cristão, o personagem do monge, né? Ele, a princípio é um monge, eles vão chamá-lo de padre, que vai participar ali, já logo, se não me engano, do primeiro pro segundo episódio, né? No primeiro saque à Inglaterra, que é um saque que realmente aconteceu, foi escrito e datado pelos monges daquela época, mas até então não havia sido de fato registrado. Ele foi escrito assim, foi escrito em alguns relatórios dentro dos monastérios, mas de fato registrado só 300 anos depois. É o que você também havia falado. Nós temos uma outra questão, que é o Ragnar ter ou não existido, né? O Ragnar, ele é um personagem real / mitológico. A história viking que chegou até nós hoje é uma história real, mas ao mesmo tempo envolve questões mitológicas e religiosas. Para a série, isso não é diferente, até para os jogos que envolvem a questão dos vikings, a questão dos povos escandinavos. Também vai ter essa mistura entre a realidade e a mitologia. Jogos como Assassin's Creed Valhalla, esse jogo novo que saiu, o povo tava tudo jogando pra caramba aí de sobrevivência, é o Valheim. Né? Valheim? Isso, Valheim, exatamente. Também tem a questão mitológica envolvendo a questão dos vikings criarem assentamentos, né? É um jogo de sobrevivência, mas baseado na estrutura viking. Existe um jogo que eu tenho até na biblioteca da Steam aqui, mas ele não funciona mais, só tenho ele na biblioteca da Steam, que é o War of Vikings. Também tem um pouquinho de mitologia. Então a série ela não se desprende disso, ela mostra um pouco do lado mitológico na primeira temporada, mostra os sacrifícios, né? Termina, inclusive, o último episódio é super religioso, super pagão, o último episódio da primeira temporada. Mostra o paganismo já bem acentuado. Parece que o último episódio ele se passa alguns anos depois do primeiro episódio. A lenda de Beowulf é uma lenda viking, é uma lenda nórdica, tá? Faz parte dessa mitologia. A gente pode um dia falar sobre o filme do Beowulf, que é também uma outra história bem interessante.
é uma das histórias mitológicas que vai se perdurar até hoje. Esse povo escandinavo, que a gente chama de viking só para facilitar um pouco a vida da gente, né, que o viking vai significar saques, ataques, assaltos, ou, para simplificar mais ainda, viking significa pirataria. É o movimento de pirataria que os povos escandinavos faziam. Esse primeiro momento, quando mostra pra gente a relação, primeiro, deles com a religião, depois mostra a relação do cristão com a religião deles, e como eles lidavam com o cristianismo, como eles não conseguiam entender o cristianismo e o cristianismo não conseguia entender eles. É muito interessante isso, né? E como eu tava falando no último episódio da primeira temporada, mostra que o padre já tá envelhecido, já passou por um processo longo. Morelli, comente somente no chat do YouTube, Morelli. Você vai me deixar louco comentando em 2 lugares diferentes. Ele tá perguntando se eu tenho o filme do Beowulf. Cara, eu tinha esse DVD aqui em algum canto há 500 milhões de anos atrás. A estrutura toda da série é focada realmente na expansão viking pra gente tentar entender quem são eles, como que funciona essa sociedade, como funciona essa expansão que aconteceu pra Inglaterra, como que os ingleses recepcionaram isso, como que os cristãos se relacionavam com eles, como eles se relacionavam com os cristãos, tá? Então, tem outros comentários lá também no Instagram, o pessoal tem que comentar aqui no YouTube, pra gente poder ficar focado num chat só, pelo amor de Deus, não piro. O Álvaro, aí falando dessa relação, você já quer entrar na parte mitológica ou quer falar da sociedade? Você que escolhe a ordem pra gente seguir. Antes de eu introduzir a mitologia, tem uma coisa que é muito comum as pessoas confundirem, que é a palavra viking, que igual você chegou a falar, só que são saqueadores e tal. Os vikings, eles eram camponeses. Eles eram camponeses mesmo. Eles viviam do cultivo, do plantio. Os vikings eram chamados aqueles que invadiam as terras. Apenas aqueles que invadiam, que lutavam, que navegavam, aqueles eram os vikings. O resto dos povos eram só camponeses nórdicos normais. E esse nome vikings foi dado pelos ingleses. A partir do momento que eles foram em direção da Inglaterra como uma nova oportunidade de plantio, porque a região lá era muito fria, o clima era muito ruim para se plantar. Então eles precisavam, ou eles invadiam outras terras, ou eles uma hora iriam acabar morrendo aos poucos, porque a condição lá era muito precária de se plantar, de se viver normalmente. Então eles precisavam ir para novas áreas, explorar novos mundos para poder arranjar terras melhores, climas melhores para se plantar e tal. Tanto que eles tinham um conhecimento, por mais que as ferramentas deles não fossem tão aptas para o plantio da época, eles tinham um conhecimento muito avançado e eram ótimos camponeses. Tanto que eles conseguiam plantar até mesmo em um clima frio, coisas que muitos povos até hoje não conseguem, eles conseguiam, porém eles estavam à procura de uma oportunidade melhor de se viver. Por isso que eles invadiram, tanto que foi o primeiro registro viking, foi o monastério que eles invadiram, que é tratado na série. E isso é uma curiosidade que muitas pessoas confundem, a relação de viking e o camponês nórdico. Por isso que eu quis tratar desse ponto. Até porque o povo mesmo era escandinavo. Aí o Morelli até falou, o povo mesmo é o povo da Escandinávia. Deixa eu só mostrar o que é a Escandinávia. É a área da península da Escandinávia, lá no norte da Europa, fica na região do Círculo Polar Ártico. É uma região extremamente gelada. Além do Círculo Polar Ártico determinar o clima dessa região, a região ali que a gente vai encontrar Finlândia, Suécia, Noruega, Islândia e Dinamarca, a gente ainda vai ter uma cordilheira que vai dividir a Suécia da Noruega. Quase 80% do território norueguês é feito por essa cadeia montanhosa, tá? Que são os montes escandinavos, que vai piorar ainda o clima da região, vai deixar mais frio ainda. Então, durante o inverno, principalmente, era impossível para que eles pudessem criar o gado, criar a agricultura, para um desenvolvimento mais saudável, vamos dizer assim, dessa população. Opa, espera aí que deu errado aqui a situação da câmera, aí pronto, voltamos. Agora sim eu posso voltar com a sua câmera. Vai ajustar? Pronto, foi. O que acontece é que essa estrutura dos povos escandinavos, são vários clãs que vão se formar em diferentes tribos, e depois a gente pode chamar até de diferentes nações. Principalmente nas áreas portuárias, onde tinha um maior comércio, maior manufatura, principalmente da questão do ferro, os ferreiros, o pessoal que trabalhava
também com couro, ficava nessas áreas das principais cidades portuárias. O pessoal mais interiorano, como o Álvaro falou, a maior parte do povo escandinavo era um povo agricultor, eram camponeses, poucos eram aqueles que faziam o processo do vikinado ou do viking, poucos eram aqueles que participavam desse momento do vikinado. Claro que muitos queriam participar, principalmente os homens jovens, e muitas mulheres também participavam, mas os homens jovens viam nesse momento a oportunidade de ficarem ricos mais rapidamente, né? E também ir para Valhalla, que é um momento que a gente vai entrar daqui a pouco para falar da mitologia. Eles queriam ir para essa região do vikinado e eles foram expandindo o seu território. A princípio a gente vê na série, né, que eles estão cansados de ir para o leste, cansados de ir para aquela região onde fica a Finlândia, a Letônia, a Estônia, a Lituânia. E é por ali que eles vão entrar, inclusive, pela região do rio Volga, que é o maior rio da Europa, que é dentro da planície russa. Ali eles vão entrar e vão receber o nome dos povos escandinavos que vão recebê-los, vão receber o nome de Rus. Hoje a Rússia existe por causa dos vikings. O povo russo é descendente dessa mistura do povo eslavo e do povo escandinavo. E aí esse nome russo depois vai dar origem ao nome do país, Rússia. Rússia significa terra dos russos. A luta de Ragnar, o Ragnar inclusive, dentro da sua mitologia, é dito que ele é um dos maiores líderes do povo escandinavo, chegou a matar um dragão, né, conquistou grandes terras, perdeu uma batalha, a batalha da sua morte no norte da Inglaterra, mas que ele é o cara que vai descobrir as terras do oeste. Claro que é exatamente o que o Álvaro levantou. Não existem pesquisas arqueológicas que comprovem a existência de Ragnar. Ragnar, muito possivelmente, foi um personagem criado pela mitologia nórdica. Podem ter sido várias pessoas, vários líderes, e eles vão nomear todos os feitos para um cara só, como aconteceu quando a gente falou de Rei Arthur, quando a gente falou lá atrás da lenda arturiana, né, que podem ter sido outras pessoas, eles nomearam todos os feitos para um único cara. Mas a gente tem que lembrar também que a Idade Média não tinha desenvolvido a escrita para toda uma civilização. Boa parte da Idade Média, a gente passou numa escuridão da leitura e da escrita, e só quem tinha o domínio da escrita e da leitura eram os conselheiros reais e os sacerdotes, católicos, obviamente. Então, essa estrutura de contar essa história só vai ser escrita 300 anos depois do fim dos vikings, de fato, né? Depois do que aconteceram as histórias de conquista da Inglaterra, as construções das cidades da Irlanda, o avanço para o Canadá, por exemplo, que isso não foi escrito na época, mas foi descoberto arqueologicamente depois na região da América do Norte. A história do Ragnar foi escrita nas Edas. Sim. As Edas são como se fosse um livro, são como se fossem livros e escrituras, mas as Edas tratam mais sobre a mitologia, não sobre reis, a realidade, etc. O Ragnar, se eu não me engano, foi escrito pelos ingleses, mas no momento eu não tenho essa informação. Mas ele pode ter sido citado nas Edas, com certeza, mas as Edas eram mais focadas na mitologia em si, em contos, igual Conto de Thor com Jormungandr, vários contos desse tipo, era mais focado nas Edas, mas ele pode ter dado uma parecida assim em algumas partes das Edas. O que o Ragnar representa, na verdade, é esse poder brutal do povo escandinavo, né? E, obviamente, nas citações dos monges pela Europa, não só pela Inglaterra, mas também no norte da França, onde vai ter também uma grande conquista viking, posteriormente com Rollo sendo um duque nomeado na França, a invasão de Paris, toda essa situação vai levar à criação de várias histórias mitológicas, inclusive do cristianismo em relação aos vikings. Como os vikings não tinham domínio da escrita, eles vão ser vitoriosos em inúmeras batalhas, vão ser conquistadores, mas eles não vão deixar um legado registrado, porque todas as suas histórias são passadas de pai para filho, que a gente vai chamar de história oral. Eles vão contando essas histórias de um para o outro, de uma geração para outra, de um clã para outro. Quem vai registrar é o perdedor. E aí quem tem a caneta, independente de ser perdedor ou vencedor, é quem vai contar a história. Então o que chegou dos vikings pra gente, hoje, a maior parte dessas histórias, inclusive do Ragnar, são histórias escritas pelos monges católicos da Inglaterra e do norte, daquela região mais norte da Europa, né, longe ainda um pouco da Escandinávia, que vão escrever tratando eles como se fossem demoníacos, como se fossem bestas, como se fossem feras do inferno, com capacetes chifrudos, que inclusive isso é parte da mitologia cristã em relação aos vikings, né? Os vikings não tinham capacetes com chifres. Até existe um restaurante muito famoso aqui no estado do Rio de Janeiro, que começou na cidade, se não me engano, foi em Belfort Roxo,
Foi em Nova Iguaçu, acho que começou em Nova Iguaçu e foi pro Rio, agora tem em Penedo também, um restaurante Vikings, né, que tem toda uma questão arquitetônica muito, muito, muito legal sobre os Vikings, mas que eles distribuem um chapeuzinho com chifres para que as pessoas possam tirar foto, né, e se divertir, mas é só por diversão mesmo, não tem a ver com quem eram os Vikings. Nós vamos falar sobre a mitologia então, ou você quer falar sobre essa divisão de classes dos Vikings pra gente entender como é que eles trabalhavam entre eles? Já que a gente falou de camponês. Então, os Vikings eles eram organizados por reis, basicamente. Tinham vários reis de várias regiões, igual tinha... no começo da série mostra, isso não é um spoiler, mas no começo da série mostra o Conde, que é o Conde Haraldson, se eu não me engano o nome dele. Ele é o conde daquela região de Kattegat, que inclusive Kattegat não é uma cidade que existe, mas é o nome de um mar, se eu não me engano, ali da região. Eles adaptaram... É o mar que divide a península da Escandinávia com a Dinamarca, é um pedacinho de mar. Isso. Aí eles adaptaram esse nome para aquela região ali, chamada de Kattegat, aquela cidade ali. E uma pequena cidade, que era Kattegat, que futuramente na série vai tomando as proporções e tal, mas no começo, por conta dessa cidade pequena, ela é comandada por condes. O conde é como se fosse um rei, só que menor. Ele obedece os reis. Os condes obedecem os reis, mas eles servem para cuidar daquela região pequena. Os reis são de regiões maiores, uma cidade maior, uma cidade mais abrangente. E os condes, eles ordenavam os ataques, igual, eles falavam que todo verão, se eu não me engano, eles atacavam, toda primavera, não lembro em qual estação eles atacavam, mas o conde ordenava um ataque todo ano para alguma região. Na série eles citam que era sempre o leste, a região ali da Letônia, como você falou, e Ragnar propõe a região do oeste. Ragnar era apenas um camponês, um fazendeiro, que vem a tomar imponência para poder enfrentar e questionar o Conde Haraldson, na série. E isso era muito presente. Alguns camponeses que queriam mais, os vikings fortes e tal, os vikings que queriam sempre mais, buscar mais. E isso foi o que levou eles também para a Inglaterra. Então a divisão era assim, eram os reis, os condes e os camponeses. Aí tinha a divisão de quem colhia, quem plantava, quem caçava, os ferreiros. Tem uma grande importância os ferreiros nórdicos. E tanto que tem várias lendas sobre os anões e tal, isso já vai entrar na parte de mitologia. Mas os ferreiros eram grandes, importantes. Tinham os sacerdotes, eles tinham sacerdotes nas vilas, que eram sacerdotes dos deuses que recebiam e tal, eles abordam isso na série muito bem também. Eles tinham uma pena, tinham crimes, tinham leis dentro daquela sociedade, crimes igual se você matou uma pessoa por conta dele ter abusado da sua esposa, se não tiver ninguém de prova, você pode ser punido por isso. São várias coisas que na série eles abordam isso bem, de uma maneira correta, e sempre tinham punições, igual tinha a pena de morte, que era mais aplicada, mas sempre eles tinham esse sistema de prisão e de leis, que é uma coisa que até hoje existe na sociedade, que eles abordavam isso na sociedade também. E aí acho que a gente pode entrar um pouco na parte agora de mitologia, para poder falar um pouco sobre alguns elementos que mostram até na primeira temporada da série, que no primeiro episódio, a primeira cena do primeiro episódio da série mostra uma luta que tá o Ragnar e o Rolo lutando em uma dessas invasões ao leste, que aí eles finalizam os últimos inimigos lá naquele local, tá só o Ragnar e o Rolo, e o Rolo deita na grama. Nesse momento o Ragnar ele tem tipo uma ilusão, que na cabeça dele é verdade, ele vê na frente dele as Valquírias levando quem reparar direito consegue ver as Valquírias levando as almas dos guerreiros Ele falou que o aço damasco. Sim, eles utilizavam. Eu não sei se eles utilizavam damasco porque eu não estudei, eu não vi muito sobre os ferreiros. Eu sei um pouco da lenda dos anões apenas, mas não muito sobre a sociedade. Mas enfim, nessa cena ele vê Odin na frente dele e as Valquírias levando a alma dos guerreiros que morreram ali.
Agora a gente vai entrar um pouco sobre isso. O porquê que os vikings eles ansiavam por guerra, ansiavam por invadir, ansiavam por morrer em guerra, que era o maior desejo deles, morrer durante uma batalha, morrer durante uma invasão, morrer lutando pelo povo deles. Porque na mitologia, quando um viking ele morre em uma luta, protegendo o povo dele ou atacando algum outro povo, em um momento de guerra, ele é levado para Valhalla. Valhalla é como se fosse um céu, se eu posso dizer assim. E Valhalla é onde... Paraíso, exatamente. Em Valhalla vivem vários deuses, vivem Balder, Tyr, se eu não me engano, também vive em Valhalla. Vários deuses vivem em Valhalla. E em Valhalla, todo dia, eles festejam juntos, bebem, comem, festejam no salão de Uppsala, se eu não me engano, em Valhalla. E todo dia saem todos os guerreiros que morreram junto com os deuses para guerrear um contra os outros e se matam. E sempre no final do dia, no final dessa guerra, eles revivem e voltam pro salão para poder beber. Então esse é o paraíso dos deuses, você pode dizer assim. E se eles não conseguirem morrer assim, eles não vão ter uma morte digna. E muitas das vezes, se eles não conseguirem morrer de forma digna, ou se eles acreditavam que se eles morressem de uma forma muito, como pode dizer, uma forma muito esdrúxula, cometendo um crime, algo do tipo, eles iriam para Niflheim. Niflheim é como se fosse um inferno, que ele está até no começo dos tempos da criação da mitologia nórdica. Niflheim é um reino que quem controla lá é a deusa Hel, que é a filha de Loki, que é o reino do gelo, é o reino do frio, onde todas as almas que são condenadas vão para lá. Eles vivem naquele lugar. É tipo um céu e inferno, se eu posso agregar isso na mitologia cristã. É como se fosse um céu e inferno. É Valhalla e Niflheim. Aí eu posso... O curioso aí é que o inferno, né, não tecnicamente, mas nessa nossa tentativa de trazer isso para um contexto mais cristão, o inferno do nórdico é de gelo, né? Porque para eles o inverno é cruel pra caramba, o inverno é terrível, né? Eles não tinham tanto... O fogo para eles era maravilhoso. Era o fogo que os aquecia, que ajudava a caçar, que ajudava a espantar algumas feras. O fogo aquecia a comida. Então, para eles, o fogo não podia ser associado ao submundo ou ao mundo daqueles que são considerados ali impróprios ou não honrados, né, na sua morte. Você falou sobre 2 tópicos, eu tinha falado sobre, antes de eu voltar para você para falar da mitologia, só para eu deixar registrado aqui, a gente chegou a falar dessa divisão, só para que eu possa mostrar o mapa onde eles se inspiraram para dar o nome da cidade, é exatamente nessa divisão, achei o mapa depois que você falou, é exatamente essa divisão entre a Península Escandinava e a Dinamarca. E outra coisa é sobre a questão da sociedade, você falou dos reis e dos duques, né? Mas esse duque ele tinha um nome próprio pro povo local, que são os Jarls. Escreve Jarls, né? Esses duques eles são fundamentais para a organização do reino, que vão organizar cada uma dessas cidades e vilarejos. E a última camada são os escravos, que entra inclusive o padre lá, né? Que são os Trolls. Né? Ele tem esse nome diferentão, né? Os Trolls, os Jarls, e tem um outro grupo que é o grupo do Ragnar, que é o grupo dos camponeses, dos homens comuns, vamos dizer assim, né? Esse grupo de camponeses e homens comuns são os Carls, como Carlos mesmo, né? Com letra K. São os Carls, que eles podem ser camponeses, barqueiros, ferreiros, são os trabalhadores comuns, homens livres. Eles estão no meio de uma camada. Lembrando que os primeiros, ali os Trolls, eles podem ser levados a serem um Carl. Eles não podem virar Jarls, mas eles podem virar Carls, né? Eles podem conseguir a sua liberdade, comprar a sua própria liberdade, mas comprando sua própria liberdade, se tornando homem livre, ele sempre vai ter a sua dependência ligada com o seu antigo dono. A honra dele está ligada ao seu antigo dono. Então, se o seu antigo dono for para batalha, ele tem que defender o seu antigo dono, ele tem que ir junto, mesmo sendo um homem livre. Agora sim, a gente pode voltar para a mitologia. E também tem um ponto também que uma outra classe que eu posso dizer social tinha os Berserkers, que eram guerreiros incontroláveis que lutavam... Eu vi o comentário do Vinícius aqui agora. Eles eram guerreiros, só que eles eram incontroláveis na batalha. Eles eram vikings, só que com uma fúria aumentada em 10 vezes.
eles eram geralmente contratados como mercenários, como um assassino de aluguel, basicamente. Você contratava um berserker para poder matar. E eles eram guerreiros que geralmente eles não cumpriam nenhum papel na sociedade a não ser matar, e eram geralmente homens grandes com muita força e incontroláveis. Então, também é uma classe que era ocupada pelos vikings. Existem alguns berserkers que entraram pra história. Eu sei que você tá lendo os comentários do chat. Alguns berserkers entraram pra história, inclusive alguns que dominaram algumas regiões por muito tempo nessa área do Reino Unido, né? A gente tem que lembrar que essa classe, a gente não tem muita certeza se existiu ou se ela é mitológica, né? A gente não tem tanta certeza assim. Porque tem uma história de um berserker que ele era um anão. E isso é muito interessante. Muito interessante. Que essa história dos nórdicos, ela vai servir de inspiração, obviamente, pro J.R. Tolkien para escrever O Senhor dos Anéis, vai servir de inspiração também para todos os caras que vão fazer RPG. Lembrando que a história dos vikings e o contexto todo envolvendo a mitologia nórdica tá muito presente nos videogames, tá muito presente pro mundo nerd que vai buscar ali o RPG, vai buscar essa área, os quadrinhos também, para tentar se inspirar, né, nos grandes guerreiros vikings, nos saqueadores, nos escandinavos, né, nas grandes conquistas. E hoje em dia se tornou algo muito comum por causa de duas mídias. A gente não pode tirar o valor dessas duas mídias, né, o videogame e o cinema, né, na verdade o videogame e a televisão, com os vikings. Os vikings são da Fox, né? Tem lá na Netflix, mas é muito pela Fox Premium também. E, obviamente, pela questão do jogo God of War, né, o mais recente God of War, que se passa exatamente nesses reinos mágicos, ou reinos mitológicos, né? Ele vai até passar por Nilfgaard a um certo momento, né, com o filho dele lá, o Kratos, né? E também Atreus, vai ser representado. O filho é o Atreus. O Atreus, né, o filho dele, também vai junto com ele nessa história. E o outro jogo que também fala disso, como eu já havia falado, é o Valhalla, Assassin's Creed Valhalla. Ambos jogos são o olho da cara, né, passando de R$300 cada um. Mas o Valhalla, ele é um jogo que mostra muito o que a série mostra, né? A chegada dos vikings na Inglaterra, a construção dessa área dos vikings, também mostra essa área, os assentamentos, também mostra esse desenvolvimento social e o desenvolvimento mitológico no jogo. O God of War fica muito focado no mitológico, obviamente, porque o jogo propõe isso. Veja bem, os nomes de praticamente todos os anões do Hobbit são tirados das Edas Poéticas. Corretamente. O Tolkien era muito admirador da cultura nórdica e da cultura celta. Que são duas culturas bem diferentes, mas que se assemelham bastante. Uma mídia que introduziu bastante da mitologia nórdica também foi a Marvel, nos filmes do Thor. Sim. O Thor Mundo Sombrio, o Thor Ragnarok, que introduziram vários deuses. Introduziram Heimdall, a Hel, Loki, o Thor, Odin. Vários elementos da mitologia nórdica eles conseguiram introduzir, não tão fielmente, mas é óbvio que com uma puxada mais pra fantasia, porque é a Marvel, né, eles têm que introduzir isso de uma forma mais calma, mas eles introduzem bastantes elementos da mitologia nórdica. Não pode introduzir da forma sanguinária e tão agressiva quanto eles eram, né? Historicamente falando, esses deuses também eram agressivos, também eram sanguinários, assim como o seu povo, o povo que os cultuava. Não à toa, o paraíso deles envolvia matança, envolvia assassinato no paraíso. E, aliás, também envolvia muita comida, né? Eles comiam muito para aguentar o frio e porque também eles ficavam um tempo sem conseguir comer, eles aguentavam ali bastante tempo sem conseguir comer muita coisa, por causa da restrição do território, né? Eles viviam também num comércio constante com os povos indo-europeus. A saída para o norte da Europa não era só para conquistar território. A saída pelo rio Volga também serve para começar a comercializar com os povos do outro lado do mundo, né? Os povos que estão do lado da Ásia. Parece que meu colega saiu do nosso Discord aqui. Eu tô aqui. Isso aí foi o negócio. Foi o bot. Eu vou botar ele de volta pra gente não perder esse áudio, mas você pode continuar falando sobre a mitologia nórdica que a galera tá interessada aqui. Então,
tem alguns elementos que são tratados na mitologia, pela Marvel, que a gente estava citando, no filme do Thor, mas eles não são tão fiéis assim, igual a figura de Thor é bem diferente do que é tratado nos filmes e nos filmes da Marvel, que Thor, ele era bem diferente, ele não era um cara gigantesco, forte. Ele era forte, mas ele não era tão grande. Ele era um homem ruivo, com uma barba grande, e isso eles abordam de uma forma até legal. Ele tem um Mjolnir, não é exatamente daquela forma o Mjolnir, ele não é um martelo totalmente quadrado, ele é quase meio que formado de uma âncora, e ele cavalgava numa carruagem com seus cavalos, que isso que fazia os barulhos de trovões no céu que os nórdicos falavam. E ele usava o martelo para conduzir os raios, ele é o deus do trovão. E isso eles não colocam essa carruagem que ele possuía com os cavalos, que ele usava eles para comida no final dos dias e ressuscitava eles depois para poder usar na carruagem. E isso é um outro ponto que eles não introduzem, também porque é algo meio um pouco mais pesado. Mas eles chegam a falar na série, quando eles falam assim, nós conquistamos, acho que 18 cavalos, nós pegamos 18 cavalos, aí caramba, esqueci o nome daquele personagem que cria os barcos, Louco, que ele é o causador de todas as tretas, o Flock, que é o personagem problemático da série. O Flock fala assim, opa, então comeremos eles no jantar hoje à noite. Ele fala, mas não mostra eles comendo os cavalos. Ele só fala que eles vão comer os cavalos à noite no acampamento. Isso já é introduzido na série de uma forma leve, só para quem percebeu mesmo ali a fala dele, entendeu. Sim. E a gente pode começar a falar desde o começo para poder introduzir. Eu vou falar de uma forma mais resumida, que é muita coisa, para poder introduzir a parte de Odin, que é aí que começa o desenrolar de toda a mitologia nórdica. Que no começo é sempre, em várias mitologias, é um grande evento que surge a criação do universo. E na mitologia não é diferente, na mitologia nórdica. Eram dois reinos que existiam, que era o de Niflheim, que é esse o reino do gelo, e tinha Muspelheim, que era o reino do fogo, que lá habitava Surt, ou Sutur, como é falado em algumas outras partes, que é até citado, acho que no Thor Ragnarok, não lembro. E ele era o único gigante que habitava naquela região de Muspelheim, que era o reino do fogo, e ele está destinado a sair de lá e lutar com os gigantes de fogo durante o Ragnarok. E no reino de Niflheim era o gigante. Não, minto. No reino de Niflheim não tinha os gigantes ainda. E no reino de Muspelheim tinha Surt e os gigantes de gelo. E ele mandou um negócio aqui no chat. Comerciavam o quê? O que os nórdicos comerciavam? Eles comercializavam, né? Eles comercializavam muito os saques que eles faziam. Porque o que eles iam fazer com aquele monte de ouro e prata que eles negociavam nos saques e na chantagem? Eles pegavam isso para comprar comida de povos que vinham da região da Mongólia, os árabes, o pessoal da área dos eslavos ali, os russos que foram para aquela região. Eles vão comercializar alimentos com essa galera em troca do ouro, da prata que eles saqueavam. Lembrando que o Viking não é só o momento de saquear, eles também faziam... Isso mostra na série, inclusive, nessa primeira temporada, né? Eles vão até algumas regiões, cercam algumas regiões e em troca do final do cerco, os reis podiam pagar, ou os soberanos podiam pagar algum tipo de resgate, né? Como acontece lá na série, eles recebem um resgate gigantesco e eles voltam para casa com muito dinheiro, com moedas de ouro, com um troféu de guerra, né? Sem ter matado, sem ter destruído a região, sem ter de fato saqueado a região. Você falou do Mjolnir, e eu tenho a imagem dele aqui em desenho, né? Um desenho dele. É uma espécie de pedágio isso. E eles pagavam depois para outros povos em troca de alimentos. Quando eles não conseguiam conquistar alimentos, eles trocavam ali a mercadoria deles. Eu achei a imagem do Mjolnir, mas um desenho feito por um artista a lápis, né? Isso aqui é a lápis ou a caneta nanquim, não sei. Mas o Mjolnir tem esse formato de âncora, né? Um formato do martelo barra âncora, lembrando muito a questão naval dos vikings, né? Esses navios deles, que foram muito emblemáticos e assustadores num certo período da Idade Média. Você também falou do nosso querido Odin, ele também está aparecendo aí. Peraí que eu troquei uma imagem pela outra. Agora sim, o Odin foi. Aí, o Odin. A imagem mais tradicional que a gente tem dele é essa, dele sentado ao trono, com dois cachorros, os corvos em volta, e ele
só observando com a sua longa barba e seu olho caolho, né? Por ele ser caolho, acho que você, introduzindo sobre Odin, pode continuar falando, que eu acho que você vai chegar nessa parte do porquê que ele é caolho. Sim, sim. Como eu estava falando no começo de tudo, tinha os dois reinos de Muspelheim, que habitava Surtur, e Niflheim. Teve uma hora que esses reinos começaram a se expandir, até que uma hora os dois se chocaram. E nesse choque deles, na região de Ginnungagap, que era meio que um abismo que tinha entre os dois, naquela região surgiu o primeiro gigante de gelo, que é Ymir, que é um gigante bem importante, bem falado, até naquele jogo Smite, que eles juntam. Sim, tem ele. Eles juntam todas as mitologias e nele tem o Ymir para você jogar, que é um grande gigante de gelo, e eles abordam bem fielmente a imagem dele, como era tratado na mitologia nórdica. E junto com o Ymir, nasceu junto uma vaca que alimentava o Ymir. Eu esqueci o nome dessa vaca agora, mas era uma vaca gigantesca que alimentava o gigante de gelo Ymir. Aí ele teve vários filhos através dele e tal, vários gigantes de gelo, e através do suor do Ymir surgiu o primeiro humano, que, deixa eu ver aqui, que eu tenho o nome dele aqui guardado, que eu tinha... Bor, exatamente, Bor, foi o primeiro, e ele teve filhos com a Besta, que era uma gigante de gelo da época. Da situação. E a partir desse, ele teve 3 filhos. Foi Odin e outros 2 que agora eu não me recordo o nome de cabeça. Mas eu vou pesquisar depois aqui. Mas Odin era o principal. Era o mais forte dos irmãos e o mais destacado. E esses foram chamados de Aesir. Foram chamados Aesir, os 3 deuses. Tanto que é bem citado esse nome durante a série, durante jogos e tal, os Aesir. E deles ocorreu uma grande guerra, onde Odin conseguiu matar Ymir. E a partir de Ymir vem uma grande parte da mitologia e fala que do cérebro de Ymir foi criado as nuvens, do seu sangue foi criado os mares, da sua carne foi criado as montanhas, e assim vai. As partes do seu corpo que criaram a Terra, da forma que a gente enxerga hoje, que é o reino de Midgard. Foi criado. Aí Odin foi tendo os filhos e tal, aí ele teve Thor e Loki, é um filho de gigante, mas ele adotou como filho. E aí a parte do olho dele. Odin ansiava por muito conhecimento. E tinha um grande sábio que disse que se ele desse o olho, ele ia conseguir todo o conhecimento do mundo e da vida. Então ele deu o próprio olho, tanto que ele sempre é visto com uma imagem de um tapa-olho, e ele deu o olho para conseguir esse conhecimento eterno de tudo. E ele conseguiu, e a imagem dos 2 corvos que mostram ali do lado dele, que você mostrou na imagem, são Hugin e Munin, que são os corvos que são tipo, ele fala que são os olhos de Odin, que eles viajam por toda Midgard, eles viajam por todos os reinos, e contam depois para Odin tudo que acontece nos reinos. É como se ele estivesse vigiando tudo ao tempo todo. Eles são chamados de olhos de Odin. E essa lança aí que aparece na imagem também é a arma de Odin, que é uma lança extremamente poderosa, que vai ser muito importante na Guerra do Ragnarok. Que é como se fosse o Thor com seu martelo, é Odin com sua lança. Entendi. Ele sempre está acompanhado dela nas lutas e tal. É uma lança bem poderosa e uma das armas mais fortes da mitologia nórdica, construída pelos anões, que moram no reino de, se eu não me engano, eles moram no reino de Nidavellir. Isso, Nidavellir. Que é um dos reinos que abrangem os grandes reinos da mitologia nórdica, que a partir do surgimento de Midgard houve o crescimento da Yggdrasil, que ela é até apresentada em algumas tatuagens que as pessoas fazem ultimamente, que é uma árvore gigantesca que une todos os reinos. Eles unem Midgard, Alfheim, Asgard, que é o reino dos deuses, onde Odin vive. Tem Vanaheim, Muspelheim, que é o reino dos gigantes de fogo, que o Surt mora. Jotunheim, que é o reino dos gigantes de gelo, que é onde Odin aprisionou o resto dos gigantes de gelo, que ficaram após a guerra lá que ele matou Ymir.
ele aprisionou os gigantes de gelo em Jotunheim, que é até apresentado no jogo God of War também, Sim. que é o objetivo do Kratos e do Atreus, chegar no ponto mais alto, e o pico mais alto fica em Jotunheim, mostra os gigantes. Tem Niflheim, que é o Reino da Morte, Nidavellir, que é o dos anões que eu falei, e Svaltafar, que é... Svaltafar moram alguns deuses. Mora o irmão de Balder, que é Hoder, que é um deus cego, e a filha de Odin, Frigga, que são deuses bastante importantes também no Ragnarok. E eles abrangem muita coisa, porque perdi a linha de raciocínio. Falar sobre o Ragnarok. E o Ragnarok vai ser... É como se fosse... Na maioria das mitologias, sempre tem um ponto onde tudo se acaba e inicia um novo. Na mitologia... No cristianismo, a gente tem o Apocalipse, que é quando Jesus vai voltar e tal. E na mitologia nórdica, a gente tem o Ragnarok, que é onde o conflito... Vai ocorrer o conflito dos deuses, que Loki vai ser o principal adversário de Odin e de Thor, que vai ocorrer uma guerra entre os dois. Mas aí, voltando pro ponto da série, que aparece Odin na primeira cena da série, não sei se você lembra, no primeiro episódio aparece, na hora que o Ragnar tá na luta, aparece Odin de relance com a aparência dele, que é um grande chapéu preto, um grande manto, a lança dele e os corvos voando embaixo. É sempre assim que era o Odin visto. E tanto que na série eles falam que Ragnar é descendente de Odin, que eles não citam em nenhum momento de onde ele veio, de onde veio Ragnar, eles apenas mostram ele ali, depois de adulto. E dizem durante toda a série que ele é filho de Odin, que ele é do sangue de Odin mesmo, porque os deuses nórdicos eles são vivos. Ele perguntou aqui da Cobrona. A cobra aparece tanto no jogo do God of War 4, que inspiração do Gandalf? Sim, ele Odin é inspiração pro Gandalf, uma grande inspiração. Mas a cobra é Jormungandr. Jormungandr é uma filha de Loki. O Loki ele vai ter três filhos com Angrboda, se eu não me engano. Essa é a imagem de Andariga. Sim. Ele vai ter 3 filhos com essa Angrboda, que era uma gigante. Ele vai ter Jormungandr, que é a serpente que envolve o mundo, envolve os mares, ela envolve toda Midgard. Vai ter Fenrir, que é um grande lobo, que vai ser o grande inimigo de Odin no Ragnarok. Ele é destinado a batalhar com Odin na última batalha. E ele é aprisionado pelos deuses por conta dele ser muito perigoso. E ele é preso por correntes. E, se eu não me engano, tem mais um filho com Angrboda, só que eu não tô lembrando. E também tem a filha Hel. Se eu não me engano, ela é filha da Angrboda também, com Loki. Que a Hel é a que governa o reino de Niflheim. Odin deu o reino de Niflheim para ela governar. Que ela até aparece no filme do Thor Ragnarok. Aparece ela destruindo o martelo do Thor. E ela governa Niflheim. Ela é a deusa do inferno, que é a filha de Loki. E ela controla aquela região ali de Niflheim. E ela também está disposta a ajudar Loki com o exército durante o Ragnarok. E eles vão ser muito importantes porque o Fenrir, que é o lobo gigantesco, filho do Loki, ele vai ter 2 filhos, Skoll e Hati, se eu não me engano, acho que é Hati. Que os dois estão destinados a engolir o Sol e a Lua. Skoll, ele vive correndo atrás do Sol e Hati vive correndo atrás da Lua. E reza a lenda que a partir do momento que Skoll conseguir engolir o Sol e Hati conseguir engolir a Lua, é o sinal de que vai começar o Ragnarok. Toda a escuridão vai dominar toda a Midgard de todos os reinos. E aí dá o estopim pro Ragnarok, que vai ser a batalha grandiosa entre os deuses. E durante essa batalha, Fenrir tá disposto a enfrentar o Odin. Surtur vai se soltar de Muspelheim e todos os exércitos vão se juntar em Asgard para lutar contra os deuses e todos os que morreram e foram para Valhalla
Odin traz todos os guerreiros que morreram e vai lutar durante o Ragnarok também, junto com os deuses. Tanto que eles falam que Odin cita uma frase: qualquer homem, qualquer deus que conseguir empunhar o machado que vem até mim e batalhe comigo. Se eu não me engano, é essa frase. E vai ser na ponte de arco-íris, que também é tratada nos filmes do Thor, aquela grande ponte que Heimdall guarda, que é a Bifrost. A partir do momento que os gigantes de gelo de Loki, que Loki ele vai conseguir resgatar os gigantes de gelo de Jotunheim, vai pegar um pouco dos reinos dos mortos de Niflheim da Hela e vai usar esse exército para poder atacar. Surtur vai vir do outro lado, auxiliando Loki com os gigantes de fogo para poder atacar o lado do bem, se eu posso dizer assim, que é o lado de Odin, Balder, Tyr, Frigga, Thor, que são os deuses da mitologia nórdica do lado do bem, se é que eu posso dizer. Thor, ele tá destinado a lutar com Jormungandr, que é a filha de Thor, e a filha de Loki, que é a serpente do mundo, que ela chega no campo cuspindo veneno em todos os guerreiros ali do campo. Odin consegue matar Fenrir, só que ele morre no processo. Thor morre na luta contra Jormungandr, porque ele consegue matar ela, só que no último golpe ele acerta as bolsas de veneno da Jormungandr, e Jormungandr solta os venenos e Thor consegue dar alguns passos e falecer logo depois. Isso é contado. E Surtur vai batalhar, os gigantes de gelo vão quebrar na ponte da Bifrost, que você está até mostrando aí na imagem. A Bifrost vai se quebrar, eles vão cair no lago congelante, um lago profundo, e vão morrer por lá, os gigantes de gelo. E por fim, vão sobrar apenas os filhos de Balder, vão sobrar apenas alguns deuses, e para reinar após essa grande guerra que vai destruir tudo, que vai destruir todos os reinos, e vai surgir, eles vão destruir Yggdrasil. Yggdrasil vai ser destruída, a árvore dos 9 reinos vai ser destruída, e vai surgir apenas um novo reino, que no momento agora eu não lembro o nome, mas vai surgir um novo reino, igual o Apocalipse da Bíblia. Eles falam sobre um novo mundo após o Apocalipse, eles falam. E nesse mundo, Balder vai ser como se fosse Odin. Balder era o filho preferido de Odin, que era irmão de Thor também. Ele era um dos deuses mais fortes. Ele também é abordado na série do God of War, só que ele é abordado como um cara mau. Ele vai lá na casa do Kratos. Uhum. Ele tenta descobrir sobre a história do Kratos no jogo. E na mitologia ele é um dos filhos mais queridos de Odin. E ele que vai ser como se fosse Odin era na antiga vida da mitologia nórdica. Ele vai ser ele que vai comandar tudo no novo reino que vai ser estabelecido após o Ragnarok. Show de bola. O Morelli tá perguntando: Balder ou Tyr que não tinha mão? É Balder. Tyr que não tinha mão, ele perdeu em uma das lutas. E eu vou desligar a câmera aqui um pouquinho, Jason, por conta de um imprevisto aqui, mas já vou ligar. Tyr que não tinha uma mão, que ele perdeu quando eles estavam aprisionando. Ele que ajudou a aprisionar Fenrir nas correntes. E durante o aprisionamento de Fenrir consegue morder uma das mãos de Tyr. Tyr é da justiça? Não, Tyr é o da guerra. Tyr é como se fosse o deus da guerra da mitologia nórdica. E ele perde a mão, Fenrir arranca a mão dele durante esse processo que eles estão aprisionando ele nas correntes. Por isso que ele não tem uma mão. O Fenrir, ele tem essa característica, né? Observar que é um lobo todo acorrentado, né? É um lobo cheio de correntes. Tem, inclusive, várias imagens que mostram essa cena do Tyr perdendo a mão pro Fenrir, né? Que é esse lobo gigantesco. E claramente a mitologia ela é fantástica por permitir esse tipo de história pra gente. E essas coincidências que acontecem de uma mitologia para outra, de uma religião para outra, que até facilita na hora de você levar, né, uma cultura tão rica como essa para dentro do cristianismo, né? Você
já tinha essas semelhanças, como o mito de criação, o mito de destruição e renovação do mundo, a história de ter um paraíso, de ter um lugar semelhante a um submundo, é muito característico de quase todas as mitologias desse nosso mundo ocidental, né? A gente fez um programa aqui sobre o Percy Jackson, para falar um pouquinho sobre mitologia grega e romana, com a Maete e a Hoskin, e elas falaram um pouco sobre isso também. A gente vai ainda voltar com elas para falar sobre o assunto de mitologia grega. A Hoskin deve voltar para fazer um outro episódio junto com outras duas. A gente vai ter um episódio aí com 4 pessoas para falar futuramente sobre a Fórmula 1, sobre Ayrton Senna e afins. Mas a estrutura nórdica, da mitologia nórdica, ela é gigante. Ela é algo que a gente não tem muita noção aqui no Brasil, porque a gente tem um distanciamento histórico, cultural com essa nação, com esses povos escandinavos, né? A gente tem muito mais proximidade, até mesmo porque na escola a gente aprende muito mais, ensina muito mais sobre a mitologia grega, a mitologia romana, falamos bastante sobre a mitologia egípcia, mas a mitologia nórdica ela fica meio esquecida. A Marvel recupera bastante isso, como você falou, nos filmes do Thor, nos quadrinhos do Thor, apresenta bastante isso pra gente. Eu fiz até uma piada aí quando você falou do Ragnarok, não sei se você percebeu que eu fiz uma graça e botei o jogo Ragnarok Online. Eu vi. Foi um jogo que eu joguei muito na minha vida e foi o que me fez ficar interessado em mitologia nórdica, tá? Vou te contar que foi esse MMORPG que existe até hoje, tem muita gente que joga até hoje, tem ele pra celular, tem ele pra computador ainda, tem várias versões dele hoje em dia. Tem Ragnarok 2, que é meio falhado, eu gosto de jogar também, mas é meio falhado. O Ragnarok, esse jogo, é um jogo coreano, olha só a parte curiosa, né? É um jogo que a cultura que desenvolveu ele não tem nada a ver com ele, né? Ele tem alguns desses personagens também, ele é baseado, obviamente, em RPGs medievais, de uma Idade Média não ligada ao povo escandinavo, mas tem lá os seus monstros, a sua mitologia, tem partes dessa mitologia que é apresentada dentro da história contada. A gente tem que lembrar que isso tudo que a gente sabe sobre a mitologia nórdica e tudo que a gente sabe sobre os vikings é uma história falada, né? Foi escrita 300 anos depois do desaparecimento deles. A gente tem que entender que eles também não evaporaram, né? Eles não viraram poeira. Eles foram adaptados para outras culturas. Eles foram cristianizados, principalmente. Alguns morreram, alguns foram mortos, assassinados, né? Alguns, como os russos que eu já havia falado, outros vão ser agregados e incorporados na cultura anglo-saxã. Eu já vou falar o que foi que o Morelli falou aqui. Show! Praticamente é tudo feito de barro em quase todos os mitos aí. É assim, basicamente é tudo meio feito de algum monstro que foi morto e foi sendo cada parte dele feito de uma forma, como aconteceu aqui, como o Álvaro falou. A gente não tem só essa história, não. Na China também tem a história do mito de criação de um gigante que foi morto e as partes dele foram sendo reestruturadas dentro do globo. Essa estrutura dos vikings, que depois vão sendo adaptados, quando os vikings são derrotados na Inglaterra, né, eles vão se associando através de casamentos, através do cristianismo. O cristianismo passa a ser... O batismo passa a ser uma barganha, né? Eles passam a aceitar, assim, você vai casar com a minha filha. Ok, mas você vai ter que ser batizado como cristão, assim como o Rolo faz lá na primeira temporada. Ele faz de brincadeira, faz só pra fazer um acordo mesmo, só pra fingir ali. Mas no fim das contas eles vão se adaptando ao cristianismo, até porque o padre faz esse papel ali dentro, né? Eles vão se aproximando aos poucos do cristianismo. A mitologia russa é a mesma que a nórdica? Não. A mitologia escandinava é diferente, bem diferente. A gente já falou um pouquinho sobre ela, Morelli, naquele podcast que eu fiz com a Luísa sobre a Lara Croft, sobre aquele envolvimento todo da Lara Croft. Lá naquele podcast da Lara Croft a gente fala um pouquinho sobre mitologia russa. A gente pode falar sobre ela mais pra frente, quando eu for falar de Revolução Russa, eu já entro nesse detalhe também. Mas é só pra gente encerrar, porque o Álvaro tem hora. Eu já não vou já fechar de uma vez, tal. Só deixa eu concluir que eu passo de volta pra vocês, caso você queira já encerrar. A mitologia russa é a mesma que a nórdica, já foi respondido. A situação é a seguinte: esse processo todo que os nórdicos e, obviamente, os vikings vão passar é um processo de adaptação. Inclusive, um nórdico é muito homenageado e todos nós usamos esse nórdico todos os dias, esse viking todos os dias, que é o cara que vai unir a Dinamarca, né? É o cara que vai unificar a Dinamarca antes que a Dinamarca seja conquistada. Um rei viking vai dominar a Dinamarca toda como um todo, um grande guerreiro, que é o Dentes Azuis. E aí todo mundo hoje usa a tecnologia dos Dentes Azuis, porque a Siemens, que é uma empresa dinamarquesa, uma empresa de tecnologia da Dinamarca, é a mesma empresa que aqui no Brasil vai ajudar a desenvolver o 5G,
ela vai criar a sua própria tecnologia de comunicação junto com outras empresas menores do que ela, mas não vão chegar a um consenso sobre o nome da tecnologia, até que um dos caras que participaram do desenvolvimento dessa tecnologia acabou lendo um livro sobre mitologia nórdica, e ele fala, pô, cara, a gente podia usar o nome do conquistador viking que unificou a nossa nação, que unificou as tribos da Dinamarca e fundou a Dinamarca, e aí é o nome dos Dentes Azuis, aí traduzido, obviamente, fica Bluetooth, né? A gente fala Bluetooth, mas é os Dentes Azuis, o nome de um rei viking, que foi usado hoje para uma tecnologia. Por isso que o símbolo do Bluetooth é em formato de uma pedra rúnica. Dentro do símbolo são as iniciais H e B rúnicas, né, unidas, juntas, e ela é azul exatamente para lembrar os dentes azuis, muito possivelmente porque ele comia blueberries, aquela frutinha azul que a gente conhece aqui como mirtilo, ou porque ele tinha os dentes podres, né? A gente tem esse detalhe também. Álvaro, tem mais algo para falar antes que você possa partir? O Pedro, ele mandou no chat aqui, não falou sobre os deuses, mas os deuses é uma área muito grande, não é pouca coisa, é muito abrangente falar sobre cada deus. E eu consegui falar sobre o básico, que é falar sobre Ymir, falar sobre de onde veio Odin, de onde surgiu Thor, Loki, um pouco sobre Ragnarok, porque se eu for ficar contando, como eu não tenho muito tempo, se eu fosse contar sobre a história de Loki, de Balder, de como Loki surgiu, por que ele tem todo esse anseio por poder conquistar e o ódio por Thor e por Odin, é uma história muito longa, são muitos contos, assim como o da Rússia. Da Rússia não. Ô Morelli, falar dos deuses da Rússia, a gente vai falar depois em um outro momento, eu já expliquei. Quando a gente for falar de Rússia, a gente vai entrar nesse assunto. O que o Álvaro falou é que tem também muitos outros assuntos sobre mitologia nórdica que a gente pode entrar em um outro podcast com o próprio Álvaro para continuar falando de mitologia nórdica, assim como eu vou fazer com as meninas que vão voltar para falar de mitologia grega. A gente pode depois falar sobre o filme do Beowulf, como você falou, a gente pode voltar para falar do Beowulf e o Álvaro volta para falar de mitologia nórdica. A gente vai introduzindo aos pouquinhos essa mitologia nórdica. Aqui no nosso podcast, a gente está fazendo meio que frentes diferenciadas que foram surgindo sem querer. Esse é o 11º episódio ao vivo, que está se transformando em um episódio gravado, e que a gente está transformando quase que em novas frentes. Por exemplo, a gente está criando uma frente só de mitologia antiga. E aí a gente falou um pouquinho da mitologia medieval, falamos um pouquinho da mitologia grega, falamos agora sobre mitologia nórdica. A gente vai voltar para falar disso ao longo do nosso podcast. A gente tem muito tempo ainda para falar. E temos outras situações, como por exemplo, podcasts dedicados ao esporte, né? A gente já falou aqui se aproximou sobre alguns casos, mas nós vamos falar sobre Fórmula 1, que eu já adiantei que a gente vai falar em algum momento, não sei se é agora, mas em algum momento a gente vai acabar falando. E nós vamos falar semana que vem, por exemplo, sobre basquetebol. A gente vai falar sobre o Pedro Morelli, só para te avisar, a princípio, nós vamos falar sobre o filme Last Dance, do Michael Jordan. Vamos falar um pouquinho sobre a história do Michael Jordan especificamente, porque a história do basquetebol eu já fiz um vídeo inteiro aqui no canal do YouTube sobre a história do basquetebol, um pouquinho sobre a história da NBA também, jogando a NBA 2K, inclusive. Então, para quem não viu, assista o vídeo. O link eu vou deixar na descrição. Para quem tá no podcast, é só acessar o nosso youtube.com/historiastudio. Vocês acompanham esse vídeo também, beleza? Então, na semana que vem, possivelmente, será sobre o Last Dance, será sobre a história do Michael Jordan. Eu vou fazer uma sessão só de esporte. Depois a gente vai falar sobre a história do voltaço, sobre a importância do futebol na nossa sociedade, além da Fórmula 1, tudo isso, beleza? Mas aí, Space Jam vai lançar só no dia 16 de junho. E lá nós vamos falar de novo sobre a história do basquete. Relaxa. E o Álvaro pode participar, inclusive, porque ele gosta de basquete. Sim. Pode chamar que eu vou. Álvaro, pode fazer suas conclusões. Já deu nossa 1 hora de programa aqui. Bom, foi muito da hora aqui conversar um pouco sobre mitologia viking, que não é algo muito que as pessoas gostam muito, né? É algo que poucos procuram mesmo estudar, às vezes sabem apenas aquilo que eles veem em filmes e séries, assim como em Vikings e tal. Vikings eles abordam muito bem a mitologia, mas tem muitas coisas que é um pouco além daquilo, é um pouco diferente, que eles adaptam para ficar de uma maneira mais dinâmica para rolar de acordo com a série. E é isso. Foi da hora estar aqui trocando essa ideia sobre mitologia. E é isso. Muito obrigado, Álvaro, por ter
aceitado o convite, você sugeriu o tema, vou lembrar, sempre são os convidados que sugerem o tema, ou quando eu pentei muito, eu quero trazer um tema, eu puxo, mas gostaria de agradecer também o pessoal do chat. Novamente, vou agradecer principalmente o Pedro Morelli, que traz sempre questionamentos e sempre incorpora no debate, na conversa. Vou agradecer ao pessoal da sala do Álvaro, a Fernanda, o Vinícius, a Isadora Junqueira também é da nossa sala, né? O Renan apareceu aí também. O Vinícius não tá na sala, mas sempre vai ser da sala. Ah, sim, a gente finge que é. O Renan apareceu no chat? Apareceu lá em cima do comentário do Vinícius. Brabo. Ah, tá, foi ele que comentou o brabo. Então o Renan também. Gostaria também de agradecer a Amanda Junqueira, a Laís, a Rafaela, a Maria Eduarda, essa galera que é ali do 3º e do 9º ano, todos do mesmo colégio, todo mundo é colega seu, Álvaro. E também eu vou agradecer a todo mundo que está escutando esse podcast pelas plataformas digitais. Vou recomendar que vocês assistam a live, na verdade o vídeo da live, porque tem muita imagem, tudo que o Álvaro foi conversando, foi falando. Eu estava quietinho aqui, só jogando as imagens para a live. A Isadora Junqueira aqui, obrigado pelas palminhas. Lembrando, se inscrevam no nosso canal, acessem nosso site. Segunda-feira sai um artigo só sobre a mitologia nórdica, essa relação com os vikings. Vai ser uma resenha sobre vikings e sobre a mitologia escandinava. Vão ter algumas questões do Enem, de vestibulares sobre o tema, assim como foi feito na segunda-feira passada, ok? Na sexta-feira que vem, antes de começarmos a falar sobre a história do Michael Jordan e o Last Dance, eu vou jogar um pouquinho com vocês de Attila Total War, jogando com as tribos escandinavas. Vou jogar um pouquinho, 1 hora antes da live começar. Eu vou estar na Twitch e no YouTube jogando um pouquinho pra gente relembrar o que a gente falou hoje sobre os vikings, beleza? Bom, vou tentar fazer isso de vez em quando, jogar alguma coisa ou assistir alguma coisa junto com vocês antes da live começar. E antes que o Morelli me cobre, eu vou só lembrar que o lançamento do Space Jam acontece numa sexta-feira, 16 de julho. A gente não vai ter tempo de assistir e já fazer o episódio. A gente vai comentar 1 semana depois do lançamento, tá? Até porque o meu casamento é no dia seguinte. Eu não posso dar esse mole de perder meu casamento para fazer podcast. Senão eu tava ficando completamente louco. Então, Vai casar, Jason? Oi? Vai casar? Finalmente, hein? Se tudo der certo, sim. Vamos lá. Tchauzinho para vocês. Muito obrigado a todos e até mais. Bom final de semana. E para quem tá assistindo, muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado por ter escutado esse podcast. A gente se vê em breve. Tchau. Tchau. Valeu. Falou.